Já são 13 dias de conflito e a tensão só acumula. Como vimos agora, as mulheres estão sendo muito afetadas pela guerra na Ucrânia. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, a gente conversa com a Érica Panzani, psicóloga e pesquisadora especialista em traumas, para entender o impacto que esses acontecimentos estão gerando e podem gerar na população. Érica, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco, infelizmente para falar sobre esse tema. A gente falei mais cedo com o Miguel do Acnur, da Alto Comissariado dos Refugiados das Nações Unidas, e ele mencionava que a maior parte da população que está deixando a Ucrânia é formada justamente por mães com seus filhos, já que os homens não podem sair. A gente já consegue mensurar o impacto que a vida delas vai ter e já está tendo, né, com a tensão de deixar a família, de buscar um novo recomeço, sem saber se o marido, o companheiro vai voltar ou não? Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Realmente, isso é uma situação bem complicada, onde a mulher ela se tornou a base da estrutura familiar. Então, qual é o grande impacto todo? É que, na verdade, essa criança ela vai sofrer consequências muito graves diante da reação que essa mãe vai ter pela guerra. Então, assim, o ser humano ele não lida muito bem com incertezas. Na verdade, a gente não sabe lidar, o cérebro ele não foi feito para isso. Então, num sistema de ameaça, onde a criança ela olha que não tem mais o pai presente e ela olha uma face de terror, né, encontrado no semblante da mãe, essa criança, o impacto para essa criança é muito desastroso. E aí, o que acontece? A gente já tem pesquisa, Gustavo, falando o seguinte: quanto mais essa mãe ela reagir de uma forma de terror, né, de um temor muito grande, mais essa criança vai ser impactada. Então, o que a gente encontra é que essas mulheres vão ter que encontrar forças onde elas não têm, diante de incertezas. Imagine você saindo do seu país, indo para um lugar que você não sabe para onde, não sabe onde ficar, com pouquíssimas coisas e uma criança nos braços. Isso é uma situação muito traumática, bem complicada, um problema muito grande em relação não só a um sistema de saúde pública, mas em questão humana, né? Em relação às questões do ser humano. É a pior situação que o ser humano pode viver. Claro. E eu imagino que é por isso que é tão necessário a ajuda humanitária que, obviamente, nações têm feito para receber essas mulheres e, pelo menos, trazer algum conforto para que a vida possa recomeçar e não ter uma angústia de não saber o que vai acontecer, uma ansiedade de onde colocar os filhos, de como buscar emprego. São muitos fatores que acabam também gerando possivelmente traumas para essa mulher momentâneos que sejam, até as coisas se acertarem? Olha, o mais interessante de tudo é que a gente está tendo um conflito onde a questão da mídia, a questão social não existia antes. Então, um fator de proteção que a gente já sabe é que as mídias sociais elas estão sendo um fator de proteção para essas pessoas. Por quê? Porque existem outras pessoas que estão vindo e ajudando essas mães, deixando carrinhos de bebê em estações, ou seja, sempre estão encontrando formas de ajudar essas mães. Porque essa é uma questão, né? Encontrar uma mãe e uma criança em uma situação de vulnerabilidade é uma questão de muita compaixão. Impossível um ser humano não ficar compassivo em relação a essa situação. Agora, as mídias sendo um fator de proteção, isso é uma novidade para nós. Então, encontrar apoio, saber que eu posso me apoiar em alguém, ou seja, uma pessoa que não sabia que eu existia e nas mídias sociais vão buscar ajuda, apoio, organizações que estão sendo feitas para dar todo o apoio a essas mulheres e essas crianças, isso é fundamental. Porque senão isso se torna um desastre muito grande. E doutora, é comum a gente acompanhar quando ocorre uma cena como está acontecendo na Ucrânia, um êxodo enorme, não só as mulheres, mas as famílias se unirem em comunidades. Qual a importância, você falava justamente dessa rede de apoio que as mídias sociais trouxeram, qual a importância de comunidades nessa junção para trazer uma certa tranquilidade para quem está deixando tudo para trás? O fator maior de proteção é saber que eu não estou sozinho.
o ser humano, no fator de quando um ser humano ele está vulnerável, ele sabe, nós sabemos que nós somos vulneráveis, nós sabemos que nós não conseguimos enfrentar um leão, nós precisamos de armas. Desde que éramos primatas, nós sabíamos que precisávamos de ferramentas para poder caçar. Então, nós somos, né, seres mamíferos que precisamos de instrumentalização. Então, quando a gente está numa situação de medo, de terror, nosso cérebro não sabe que eu estou no meio X ou Y, ou como se eu estivesse lá, quando eu era primata, no meio da África Central, tentando caçar. O cérebro ele é muito primitivo nessa hora. E aí, quando eu tenho o apoio social, as cognições sociais, dando suporte e apoio, isso me refreia esse medo, dá uma sensação de paz e tranquilidade, mesmo diante do caos. E isso é muito importante, por quê? Porque senão a gente vai ter um problema tão grande nos países que vão receber essas pessoas, e isso vai se tornar um problema financeiramente, economicamente, muito alto. E aí, esses países que estão recebendo esses refugiados não vão aceitar. Por quê? Porque a tragédia foi tão grande, que isso vai se tornar caro, porque o trauma, ele é uma questão muito cara para os serviços de saúde. Claro. E, doutora, olhando agora para o aspecto dos filhos, das crianças, que já deixaram a Ucrânia e agora tem que lidar com justamente isso que a senhora mencionou, né? Muitas famílias, os pais ficaram. Existe um trauma para essa criança no aspecto de que ela vai ter que ser, principalmente a criança já numa fase de pré-adolescência, adolescência, em transformar ela em adulta, digamos assim, ou seja, para enfrentar e lidar. Ela deixa de ser criança porque ela não brinca mais no colégio, não vê os amigos da infância e se depara com uma situação totalmente nova? Acrescentando a isso, né, Gustavo, uma criança e um adolescente que acabou de sair de uma pandemia. Então, esse é um outro agravante, uma sobreposição de eventos traumáticos que gera até um crescimento disfuncional no cérebro dessa criança e desse adolescente. Então, estruturas cerebrais que eram para se desenvolver, elas não vão se desenvolver adequadamente. Então, o importante é a gente ver o seguinte, essa criança ela já está sofrendo, tem reações acontecendo no cérebro dessa criança, ela vai desenvolver de uma forma, ela vai achar um ajustamento a isso, no entanto, tem um impacto. E aí que entra as medidas de proteção para a gente trabalhar com prevenção sobre essas crianças e esses adolescentes, para que lá na hora que eles forem se tornar adultos, isso não seja um problema de problemas com álcool e droga, problemas em relação à depressão, ansiedade, que se torna cada vez mais difícil de ser tratado, porque vão se tornando transtornos mais resistentes e cronificados. Por quê? Porque tem um trauma de base. Sempre quando a gente tem um trauma de base, isso gera um custo e um malefício muito grande. E, doutora, ainda sobre um aspecto da guerra, obviamente, quando há uma guerra, há o medo de perder entes queridos e até de perder a vida. Como que isso é representado no nosso cérebro, essa tensão de, a qualquer momento, poder receber a ligação ou a informação de que o seu filho, a sua mulher, o seu marido morreu num confronto? Isso a gente já sabe, foi muito semelhante à questão do Covid, da gente receber, né, esperar uma notícia de uma pessoa que possa ser que um dia ela foi para o hospital e não volte. A guerra, o problema da guerra é uma questão que pode me surpreender. Então, é uma bomba que cai do nada, de repente tudo muda. Essa velocidade das coisas, Gustavo, deixa a questão do trauma muito mais acentuado. Isso gera um terror e um medo muito grande. E aí a pessoa ela não consegue tomar decisões. Então, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? As pessoas elas perdem isso. Então, elas precisam de diretrizes. Olha, faça isso, não faça aquilo, vamos para esse lado, não vamos para esse. E eu fico imaginando das cenas que a gente fica olhando, que está todo mundo muito perdido. O que a gente sabe, que eu vejo, eles têm um sentido para estar ali lutando. E isso para os homens é muito bom. Mas para as mulheres fica um pouco mais difícil, né? Porque elas perderam tudo. O sentido também não é muito assim, nossa, estamos lutando todos juntos. Elas também estão pensando um pouco nelas. Olha, eu estou aqui vulnerável com uma criança e agora? Não tem dinheiro, doutora, não tem comida, não tem água.
Doutor, eu vou pedir só licença, só para a gente acompanhar o pronunciamento do presidente americano Joe Biden nesse instante. A gente já volta, eu peço perdão, só para a gente ouvir qual a fala do presidente americano nesse momento. Os reflexos da guerra são tantos que mães ucranianas que estão dando à luz no meio da guerra estão tendo que se adaptar a uma nova rotina. Como o exemplo da Marina, que teve a filha Christine na guerra, que vemos na reportagem do Roberto Cabrini. Por isso eu quero perguntar para a doutora, como é que lidar com uma situação dessa, que é um momento, imagino, de maior emoção, nunca tive um filho, mas de maior emoção para uma família, e ter um bebê assim, ou seja, é um furacão de emoções, né? De não saber se está viva, vai dar uma vida. Tem como mensurar o que está passando na cabeça de mães como a Marina? Olha, uma questão bem interessante, que esse é o processo mais complexo que nós temos. Viver uma emoção positiva, né, de estar feliz, e uma negativa no mesmo tempo. Ou seja, o ser humano ele tem uma dificuldade de perceber que duas emoções muito contraditórias, elas podem coexistirem na mesma situação. Então, é uma sensação de ambiguidade, no entanto, é saudável. É saudável. O problema é quando essa mãe ela não consegue sentir a emoção positiva no nascimento do filho, por exemplo, onde vem os grandes problemas de depressão pós-parto, por exemplo. Essa mãe está com muito medo de botar um filho no mundo nesse momento, o que vai acontecer comigo, essas incertezas. Por isso que essas mães elas precisam de muito apoio, de muitos recursos para poder seguir adiante e conseguir dar uma boa saúde para os seus filhos. E doutora, é óbvio que eu vou perguntar de recém-nascidos, ainda não há muito que essas crianças viram no mundo. Mas, de qualquer forma, mesmo pequenas, elas podem sofrer algum impacto no futuro com o que elas estão vivendo agora? Ou ainda o cérebro está em construção e acaba não pegando essas dores que pessoas mais velhas já estão sentindo? Olha, a gente já tem estudos, Gustavo, mostrando o seguinte... em relação à guerra, essa criança ela só vai ter sofrimento, impacto, a partir dos 2 anos de idade, onde a gente começa a construção das nossas memórias. Então, à medida que essa criança for ficando mais velha, ela vai aumentando esse sistema de memória e isso vai ficando mais sofisticado e a guerra interfere mais. O problema antes dos 2 anos é quando a mãe tem depressão. A gente já sabe que a depressão pós-parto, ela traz uma inibição na musculatura, na contração facial dessa mãe, onde para o bebê, principalmente na hora da amamentação, é muito importante ter essa ligação. Porque a criança, o bebê recém-nascido, ele não tem contato nos olhos da mãe, no comecinho. Tem só na zona T, que é testa, nariz, queixo. Essa região, ela é muito vascularizada e com muitas contrações faciais. A criança, ela precisa dessas contrações faciais para poder identificar a mãe. Ela só identifica através disso. A mãe que está deprimida, ela não tem essas contrações. A gente chama de embotamento afetivo, que é uma face neutra, não tem contração. E isso, sim, impacta no crescimento do cérebro dessa criança. E nas crianças acima de 2 anos, a gente pode ter algo parecido, a senhora mencionou justamente a pandemia, com o que as crianças, por exemplo, aqui no Brasil tiveram com a pandemia, ou, obviamente, pergunto, é ainda mais sério se juntar a isso da guerra, com medo tanto das crianças que continuam lá na Ucrânia, quanto as que deixaram? Existe alguma diferença das que deixaram a cidade, as que mantêm ali na cidade? Quais seriam essas diferenças? Ótima pergunta, Gustavo. A gente já tem estudos mais recentes mostrando que o tipo de trauma, ele também impacta no nosso cérebro e na nossa saúde mental. Então, eu ter um evento traumático no qual um outro ser humano, né, ele está me agredindo, isso é muito mais impactante do que, por exemplo, uma catástrofe natural. Então, a gente já sabe que uma catástrofe natural vai me gerar bem menos consequências, até a mesma prevalência de estresse pós-traumático, que é uma psicopatologia bem importante, do que uma pessoa que está me agredindo. O problema é que tem uma sobreposição de traumas também. Quanto maior a quantidade de eventos traumáticos, pior fica a forma dessas pessoas, até mesmo adultos, do seu desenvolvimento. Então, as questões de regulação emocional, de tomadas de decisões, como é que eu vou processar as informações de aprendizagem, que é uma das grandes questões que a pandemia impactou na aprendizagem das crianças e dos adolescentes.
Imagine agora você passando por uma guerra e não sabendo, não tendo oportunidade agora nem de estudar. Então, são crianças que estão em extrema vulnerabilidade. Doutora, vou abrir espaço também para trazer detalhes de uma mãe que foi obrigada, como a guerra foi declarada pela Rússia há 13 dias, a mãe foi obrigada a mandar o filho para fora do país apenas com um número de telefone anotado nas mãos. Esse menino saiu sozinho da cidade de Zaporizhia, onde fica a maior usina nuclear da Europa, já dominada pelos russos. Essa foto viralizou bastante. A mãe da criança não pôde ir, ficou em casa para cuidar do avô, que tem problemas para se movimentar e não teria condições de correr nem de se proteger. O menino cruzou a fronteira da Eslováquia de trem em um percurso que durou 10 horas. Já do lado eslovaco, foi acolhido por voluntários. A mãe do garoto publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo a forma como o filho foi recebido e fez um pedido: salvem nossas crianças ucranianas e deem a elas um porto seguro. Eu vou voltar a falar com a Érica, porque isso vai de encontro, o caso desse menino vai muito de encontro com aquilo que eu tinha perguntado, justamente sobre dar responsabilidade, ou seja, transformar uma criança em adulto muito cedo, é uma criança, né? E aí ela tem a missão de atravessar a fronteira e ainda assim sofrer com a distância dos familiares, né, doutora? Com certeza. Tudo vai depender de como a mãe foi colocando isso. Para o menino de 11 anos, ele pode até estar interpretando aquilo como uma aventura, nesse momento. No entanto, isso gera uma consequência na visão de futuro dessa criança. Porque quando ela passa por uma situação de medo, de estresse, de terror que ele esteja vendo em relação a como que essa mãe está colocando, isso traz esse impacto para a criança lá na frente, não agora. Então, a gente vê, por exemplo, a face dessa criança, está uma face tranquila. Não está uma face, como a gente está vendo agora, da mãe, de terror, de medo, de angústia. É uma decisão muito difícil dessa mãe, realmente, é uma situação que ninguém queria estar, porque é uma decisão muito difícil. No entanto, dependendo de como a gente colocar, se a gente colocar isso como uma aventura que essa criança, ou ele mesmo encarar isso como uma aventura, e ele tem suporte, porque toda criança vai ter o suporte de alguém, isso é muito empático. Ver uma criança sozinha é muito empático de um adulto. A gente se aproxima dessa criança, a gente quer cuidar dessa criança, é muito instintivo nosso, seja de homens, seja de mulheres, mas principalmente de mulheres que estavam junto com essa criança. E isso que é importante, ele recebeu apoio, recebeu orientações e ele foi encarando isso como uma aventura. Até aí tudo bem, agora a gente nunca sabe como isso vai impactar. Claro, e o detalhe, né, esse vídeo da mãe que ela gravou logo depois que ela viu que tinha dado tudo certo, traz um alívio para ela, mas ainda incertezas, ou seja, acaba quem sofre mais é justamente a mãe pela situação, ou seja, ter que cortar o laço com o filho de uma maneira tão precipitada e por uma decisão provocada por outros, né, pela guerra que autoridades criaram. Exatamente, exatamente. Para essa mãe, com certeza, ela está sofrendo em um evento traumático, está sendo impactado, até pelas reações físicas que a gente vê na face dela ao fazer esse vídeo. A gente vê de muito sofrimento, muita tensão, uma angústia muito grande. Já na criança, aí a gente já vê um semblante mais de alívio, estou em paz, estou tranquilo, não estou em ameaça. É uma decisão muito difícil, mas de certa forma, Gustavo, é uma decisão até que dessa mãe um pouco sábia. Ela está tentando proteger essa criança e dar um futuro para ela, porque essa mãe está correndo um risco muito grande. Agora, é uma decisão muito difícil. Eu fico, meu filho fica comigo, corre o risco junto comigo, ou eu quero dar um futuro para ele? Essa é a grande questão, né? Todos os pais querem dar um futuro e autonomia para os seus filhos. E ela ter que fazer isso, emancipar isso, é muito doído para essa mãe. Com certeza. Outra imagem marcante envolvendo crianças nessa guerra é do menino que chora ao segurar uma sacola transparente com um ursinho de pelúcia nas mãos. Pelo vídeo a gente pode perceber o sofrimento da criança que aparentemente caminha sozinha na cidade de Médica, fronteira com a Polônia. Doutora, para a criança que ficou lá, a gente retoma esse assunto, né? A criança que continua dentro do ambiente de guerra, ela com o tempo ela começa a normalizar o estouro de bombas, o risco de perder colegas, coleguinhas, parentes, normatizando esse sentimento? Não, a gente não é normalizando, é embotando. A gente vai criando um distanciamento afetivo e ficando paralisado, quase que em congelamento.
Então, é uma fase de congelamento, sem afeição, até mesmo para emoções positivas. Então, essa normalização, ela não acontece, por quê? Porque existe uma ameaça real à vida. E essa criança, ela sabe disso. Por quê? Porque ela vê o que está acontecendo em torno dela. Essa criança, ela gera até na gente, me gerou até uma angústia ao ver essa cena. Por quê? Porque tem muito sofrimento nessa criança. Ela está sozinha, não tem ninguém. E o fato de uma criança estar sozinha sem ninguém, isso já é muito traumático, isso é muito traumático para uma criança. Agora, numa situação dessa, onde tudo está mudando, acontecendo muito rápido, eu estou sem casa, eu estou sem abrigo, isso é muito impactante. Essa criança está, assim, com certeza, Gustavo, num nível de sofrimento muito grande. E aí essa criança, ela precisa de apoio. Ninguém está chegando ali dando um apoio. Possivelmente alguém vai encontrar, vai buscar dar algum conforto para essa criança. Mesmo assim, ela não sai ilesa disso. O trauma, ele tem essa questão. Quando a gente entra num evento traumático, a gente não sai mais o mesmo. Outra questão que eu imagino que deva provocar dor nas crianças, em todas as crianças que estão acompanhando essa guerra, é a falta de afeto que a gente pode perder justamente no momento de guerra, ou seja, o pai, a mãe, até os próprios irmãos, que é tão comum e tão prazeroso trocar afeto. No momento de guerra, você perde esses momentos de afeto, de dar risada, de sorrir, de brincar com seu filho, com a sua filha. Qual é o dano que isso pode criar justamente na criança? Que imagino, doutora, me corrija se estiver errado, é esse momento, quando elas são pequenas, que mais necessitam dessa troca de afeto. Com certeza. E aí uma coisa, isso na verdade, né, as questões de trauma, como tem a ver com memória, ainda a ciência... As memórias são ainda um enigma muito grande para a ciência. O fato que a gente conseguiu perceber foi no início da pandemia, depois que ela foi se estendendo, nos profissionais da linha de frente, esse embotamento. Como o sofrimento era muito grande para esses profissionais, eles tinham que criar esse afastamento para poder trabalhar e ajudar as pessoas. Então, quando a gente vai falar de guerra, hoje a gente já consegue ter uma noção, porque trauma é trauma, né? Por mais que seja um tipo de evento que aconteceu ser diferente, a gente já sabe que esse embotamento é um sistema, não chega a ser um sistema de proteção, mas é um sistema que eu vou reajustar para poder sobreviver a isso. Por quê? Porque eu não estou conseguindo lidar com a realidade. Diferente daquela outra criança de 11 anos, sozinha, ela estava lidando melhor com a realidade do que essa outra criança. Então, como eu olho a realidade, como eu olho a situação de que eu estou vivendo, depende muito dos meus cuidadores. E se eu não tenho um cuidador que esteja bem, que esteja, no mínimo, olha, estou no controle de algumas coisas. Eu posso não saber para onde a gente vai, mas eu estou com você, a gente está aqui juntos, e isso é muito importante. O afeto, ele tem um poder tão grande, Gustavo, tão grande, que ele é um fator de proteção, o maior fator de proteção para uma criança, para qualquer evento traumático. Então, o afeto, a troca de afeto, o calor humano é muito importante. Primeiro dos cuidadores, mas mesmo que se não tiver dos cuidadores, que seja de uma outra pessoa, de um outro ser humano. Claro. Vamos falar agora, trazer outras imagens da guerra. Algumas ucranianas comemoraram o Dia Internacional da Mulher em um porão. A gente tem as imagens que foram feitas pelos próprios moradores do vilarejo de Sopin, na região de Donetsk, que atualmente é controlada por separatistas. A comemoração foi feita em uma área atingida por bombardeios, onde a população vive sem gás ou eletricidade. Apesar disso, ucranianos se juntaram para cozinhar em uma fogueira improvisada e desfrutar de um jantar especial no porão. O Dia das Mulheres é um feriado oficial tanto na Rússia quanto na Ucrânia. A população feminina geralmente recebe flores e chocolates. Doutora, eu vou voltar a falar das mulheres ucranianas e eu queria questionar, a gente falou um pouco sobre esse fervor nacionalista, patriota dos ucranianos e das ucranianas, porque é bom lembrar que há mulheres também no campo de batalha. Qual a força que a imagem, justamente que a gente falou bastante aqui na nossa transmissão na Record News, do presidente ucraniano Zelensky, dá e como que isso chega para as pessoas dessa maneira psicológica em um presidente que até pouco tempo era muito criticado, mas diz, vou me manter aqui com o meu povo, vou lutar até o final. Como isso impacta justamente nos ucranianos, nas ucranianas, para continuar lutando e não desistir?
Isso que ele está fazendo é fundamental para uma questão de valor, os valores mais básicos de um ser humano. A última coisa que poderia acontecer é ele sair de cena nessa hora. Então, se as pessoas estão lá, estão lutando pelo seu país, eu preciso que o meu líder esteja lá comigo. Isso é um fator, por exemplo, de proteção. Por quê? Porque faz sentido para mim estar lá. Faz sentido estar lá junto com as pessoas que representam o meu país, porque eu também represento, cada indivíduo representa o seu país. Então, imagine se o meu líder não estivesse lá. Isso ia ser muito desastroso. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque manter o controle emocional diante de uma situação dessa é muito difícil, não é fácil. Então, eu preciso ter não é só um nível de patriotismo só, eu preciso ter um nível de companheirismo, de que eu estou junto, não estou sozinho, estamos lutando, todo mundo está em coletivo muito grande. O coletivo, ele é uma excelente forma de reparação. A gente chama, na verdade, de resiliência. É a capacidade que eu tenho de estar todo mundo junto e eu ter apoio. E isso que foi um pouco dessas questões que a gente vê também das crianças. Eu tenho apoio das outras pessoas, mesmo que seja de um desconhecido. Ou seja, doutora, a gente pode imaginar que se o presidente Zelensky, quando teve a oportunidade do governo americano oferecer uma saída para ele da Ucrânia, que ele até falou, eu não preciso de carona, eu preciso de armas, possivelmente a população ia agir da mesma maneira, ou seja, ia baixar as armas, ia falar, bom, se nem eles estão lutando por isso aqui, por que eu vou lutar? Que venham os russos e ponto final? Não necessariamente, porque tem pessoas que estão lá porque elas querem realmente o seu país e, na verdade, o desfecho ia ser bem diferente, mas ia ser muito confuso. Pessoas que iam seguir o caminho dele, pessoas que não iriam ficar indignadas com isso, isso ia gerar uma revolta e uma ruptura na sociedade deles muito grande. E culturalmente falando, isso seria um desastre muito grande. Ele é a pessoa que ele não pode sair dali. Ele tem que ficar, ele é a estrutura, é como se ele fosse os pais e a sociedade, a criança. Ele precisa dar esse apoio, essa estrutura e estar ali junto com eles. Por quê? Porque senão tudo perde sentido. E as pessoas, nessa hora, vai ficar tudo muito contraditório, as pessoas vão ficar muito confusas. Não, peraí, mas eu não concordo com isso. Isso vai gerar um problema político, psicossocial muito grave. Então, ele não tem essa opção, não é uma opção para ele. Espero que ele saiba disso. Doutora, eu vou trazer agora uma outra polêmica, deixando um pouco a Ucrânia, que está mais ligada aqui no Brasil, que é justamente do deputado Arthur Duval. É bom lembrar que ele saiu do Movimento Brasil Livre, se desfiliou do partido Podemos, e o deputado estava vinculado ao partido há cerca de 30 dias, mas foi pressionado para sair desde a divulgação de falas polêmicas envolvendo refugiadas ucranianas, sofre um processo de cassação. Vamos ouvir trechos do áudio que repercutiram na internet para a gente conversar com a doutora. Eu nunca na minha vida, nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão, uma fila, sei lá, de 200 metros mais, só deusa. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. O Renan, ele faz uma viagem todo ano. Ele viaja os países e vai só para pegar loira. Só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado. Para começar que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas. Eu passei agora, são 4 barreiras alfandegárias. Eu contei, foram 12 policiais deusas. Que você casa e assim, você faz tudo o que ela quiser. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Eu vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em 2 minas, que a gente não tinha tempo, em 2 grupos de mina, e, assim, é inacreditável a facilidade. Doutora Érica, a gente, obviamente, estava ouvindo esse áudio e a gente percebeu, a gente aqui no estúdio, a sua cara de assustada com o teor que, olha, é repugnante. Mas eu queria questionar, queria saber a sua opinião sobre isso, no sentido de como que um ser humano que vai num ambiente de guerra consegue não perceber ou não ter a empatia com a dor dos outros
para pensar em azarar mulheres, em falar das mulheres e ainda soltar frases que eu não tenho nem coragem de repetir, porque me dói só de ouvir, imagina eu falando da minha boca. O que acontece? E o pior de tudo é que eu já vi gente tentando amenizar esse discurso, tentando ter empatia com ele, mas não com quem está numa guerra. Nossa, olha, Gustavo, acho que a expressão que você viu na minha face foi de nojo. Porque toda vez que eu escuto, até a entonação de voz dele me traz essa reação de nojo. Por isso que a gente faz nota de repúdio, né? É meio repugnante isso que ele fez, até pelo contexto que está acontecendo. E o que mais impacta, eu que estudo em relação ao trauma, não é só a questão do conteúdo, Gustavo, é a entonação de voz. Porque é na entonação de voz que a gente vê realmente a intencionalidade da pessoa. Ele tem uma intencionalidade, ele tem uma alteração nas nuances da voz que faz uma questão da objetivação, né, da mulher, não só como objetificar a mulher, como ela ser um objeto. Isso não é só uma questão cultural, que a gente, né, tem essa questão de olhar a mulher como um item. E sim, quando o homem ele traz essa intencionalidade emocional na sua voz, isso é muito pior. Isso sim é essa objetivação que traz em relação à mulher, e que isso é extremamente, profundamente adoecido nele. É quase que assim, não, isso não pode ser normal. Uma pessoa falar esse conteúdo com essa intenção, com essa entonação de voz dentro desse contexto não pode ser normal. É uma coisa doente. Com certeza. E o pior ainda é que é uma pessoa pública, ou seja, está ali para se preocupar, para ter empatia com as dores, o sofrimento da população, obviamente, que votou nele, mas também ter a empatia quando ele vai num país que está passando por uma guerra. E pior de tudo, doutora, eu vou trazer agora uma reportagem que o motorista de ônibus de Curitiba também foi flagrado fazendo comentários parecidos com o de Arthur Duval sobre as mulheres ucranianas. O caso foi filmado por uma passageira. A empresa de ônibus já demitiu o funcionário. Veja na reportagem. Um bate-papo entre o motorista de um ônibus e outras pessoas foi gravado por uma passageira. E o que é dito causou revolta. O motorista se refere às mulheres ucranianas que atualmente enfrentam os ataques feitos pela Rússia. Em 8 minutos, conversas preconceituosas e de mau gosto. Engraçado, né? Quando os haitianos vendo tudo pra cá e não quis. O motorista e os passageiros que conversam parecem achar tudo muito engraçado. Eu sou homem de carro, eu não vou trazer as coitadinhas na minha garupa para elas pegarem neblina, chuva e tudo, para trazer elas no carro. Vou ligar até o arqueiro, é mais rápido em casa que ele volta. Vou gastar meu salário, tu não vai buscar minhas namoradas. Tudo em gasolina. Tudo em gasolina. Durante o trajeto em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, o motorista ainda faz gestos para uma mulher que está fora do ônibus, aparentemente uma colega de trabalho. Em nota, a empresa Expresso Azul mostrou repúdio com a atitude do motorista. Também reafirmou que discorda de comportamentos ou manifestações de preconceito por parte dos colaboradores. A mensagem enviada também revela que o motorista foi demitido. A passageira ouvia música até que percebeu o que foi dito pelo motorista. E por uma simples curiosidade, eu tirei o fone de ouvido e comecei a prestar atenção na conversa. Nisso eu já ouvi eles debochando das ucranianas, falando que seria muito fácil enganá-las, que até mesmo com um salário baixo eles conseguiriam dar um agradinho para várias e assim ter várias amantes. E tudo que eu fui ouvindo foi me dando muita revolta. Eu só pensei em começar a gravar. Não, eu vou mentir para elas que é minha fazenda, vou dizer para elas. Vou dizer, isso aqui é uma fazenda que eu tenho aqui, eu vou fazer umas casinhas para vocês aqui, ó. Eles se sentirem totalmente seguros para falar sobre aquilo. Isso me deixou assim assustada. Que ponto que nós chegamos?
engraçado, né? Quando os haitianos vieram tudo pra cá, ele não quis. Que bom que ela gravou. Vamos voltar a falar com a doutora Érica Panzani. Doutora, esse é um ponto que a gente está vendo, obviamente, isso que está sendo falado aqui antes, mais cedo pelo deputado, agora por esse grupo, porque não era só o motorista, tinha mais gente dando risada, mas me gera o questionamento da preocupação ainda maior que as mulheres que estão deixando a Ucrânia de passarem por situações como essa. A gente não pode ser hipócrita e imaginar que porque na Polônia não vai ter esse tipo de homem, que tem o poder financeiro e vai ver mulheres em situação, obviamente, de desespero, porque deixaram tudo, os maridos estão na guerra, ou seja, as mulheres ucranianas que estão saindo da guerra e que já possuem o estigma, mulheres do leste europeu possuem um estigma na Europa justamente de prostituição, de interesse, vão ter que lidar com esse trauma ainda maior, né? E aí é uma questão estrutural, né? Como que a masculinidade ela é trabalhada em cada sociedade. A gente tem uma questão que é muito estrutural, não importa se a gente está no país de primeiro mundo, no país, né, mais subdesenvolvido. A questão da masculinidade, ela se constrói no negativo e no imperativo, né? No qual o homem ele não pode se comportar como uma mulherzinha, ele não pode brincar com as coisas do universo feminino. Então essa negatividade. Quando a gente vai falar em imperatividade, é que o homem ele tem que dar conta de tudo, o homem tem que performar. Então, a forma como a masculinidade ela é trabalhada dentro da sociedade, isso gera um impacto socioeconômico muito ruim. Por quê? Porque é onde vão encontrando as questões da estrutura de desigualdade. Quanto maior a desigualdade, né, mais problemas sociais a gente vai encontrar nisso. Agora, a questão é, por que a gente precisa estruturar essa masculinidade pautada no feminino? Por que não o homem ele se pautar nele mesmo? Enquanto nós mulheres aprendemos a nos olhar, a se cuidar, a cuidar do outro, a aprender a cuidar do outro, o homem ele tem uma forma e uma estrutura de olhar para a mulher, né, se basear a masculinidade em cima do que é feminino, e o que é proibido, é como assim, eu tenho que ser o oposto de uma mulher. Isso não é uma identidade, isso não é masculinidade. Claro, isso é repugnante, como a senhora mencionou há pouco aqui conosco durante a nossa conversa. É chocante isso que tem acontecido. Eu citei mais cedo, falei a Polônia, porque a Polônia é onde a maioria das mulheres ucranianas estão recebendo abrigo, mas outros países do mundo, obviamente, infelizmente ainda possuem homens com a mesma característica, com a mesma posição de fazer brincadeira, de achar normalizar. Por isso que é importante a punição, né? A gente acompanhou e tem acompanhado que o deputado, nesse caso, o motorista, um perdeu o emprego, o outro foi desfiliado, saiu de um movimento. A punição é necessária para justamente mudar ou é muito pouco ainda? É preciso mexer, obviamente, na estrutura, no educacional, na formação de uma sociedade mais igualitária e de respeito? Olha que interessante, Gustavo. A punição ela não funciona como um bom sistema de correção. Não dá. Visto isso, o que a gente precisa olhar? A gente precisa mudar a estrutura de base, a gente precisa mudar a educação. A educação, tanto na forma como a mulher cria essa imagem do ser feminino, minha identidade, ou se eu identifico com o meu gênero ou não, e o homem com o dele. Ou seja, na verdade, cada indivíduo ele precisa se trabalhar nessa questão. Independente se eu nasci com sexo feminino, com sexo masculino, eu preciso olhar para as minhas questões e ver qual é a minha identidade. Mas para isso, precisa da educação, precisa da informação. Sem informação, a pessoa não consegue criar uma identidade. E aí, criar uma identidade, Gustavo, é o maior bem que um ser humano pode ter sobre si. Por quê? Porque é a nossa estrutura de personalidade. Minha identidade, ela diz quem eu sou. Muito mais do que o meu RG diz quem eu sou, o meu CPF. Eu tenho uma identidade e isso mostra a minha personalidade, quem eu sou. E isso está na nossa cultura, é cultural. E essa cultura do machismo, onde ele já está estruturado, tem muito a ver com a educação da mulher e a educação do homem e o posicionamento na sociedade. Para isso tem que mudar na estrutura, na educação, porque o sistema de punição ele só vai se mantendo, ele se mantém, ele vai inibindo, mas a forma de pensar desses homens não muda. Eles vão pensar assim.
Claro. Doutora, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco. A gente foi conversando, os assuntos foram surgindo. Um prazer receber. Espero a gente conversar outras vezes, possivelmente num cenário um pouco mais positivo, né? A gente está falando de guerra, está falando do desrespeito às mulheres, justamente nesse Dia Internacional das Mulheres. Um parabéns a todas as mulheres. E obrigado e até uma próxima, doutora. Obrigada, Gustavo. Boa noite e feliz Dia das Mulheres para todas. Para todas as mulheres. Obrigado, doutora.